consigam ir pela apresentação, para ficar mais fácil. Então, referentes aí ao conteúdo, aqui, ó, nós temos 7º ano, atividades, física. Nós temos aqui, ó, uma atividade que é para ser entregue para amanhã, tudo bem? Que atividade é essa aqui, ó? A atividade dessa semana é fazer um texto dizendo como funciona a panela de pressão e explicando por que os alimentos da panela cozinham mais rápido. Então, a gente tem essa atividade para ser entregue amanhã, tudo bem? Só fazer um textozinho, se quiser desenhar, desenha. Uhum. Certo? Ó, Beatriz e Júlia já entregaram, né? Érica, Joaquim, Luísa, entreguem depois a atividade, só não esquecer. Com relação ali, a atividade que a gente passou na semana passada. Então eu tive pedido ali para poder responder quais são os tipos de plataforma de petróleo, certo? Então, Certo. vamos dar uma pequena revisada, né? Olhando aqui o que a gente estava estudando. A gente estava estudando as informações ali dos gases, vimos a relação de pressão, de temperatura, ali sobre altitude, oxigênio, vimos o que era a pressão, os tipos de pressão e só. Aí eu cheguei a falar um pouquinho lá e pedi para vocês fazerem a atividade sobre as plataformas de petróleo. Então, seguindo aqui, esse é um filme que eu estava assistindo ontem, bem legal, caso vocês queiram ver, Padman, muito bom. Uhum. Em, Tem. tem na Onde tem? Netflix. Tem. Ah, tá. Beleza. Então, ó, referente aos tipos de plataforma de petróleo, cada plataforma de petróleo aqui, ó, a gente tem as fotos dela. Aqui, até mais fácil. O que é uma plataforma de petróleo? O Brasil, ele apresenta o que? Petróleo. E o que é o petróleo? O petróleo, ele nada mais é, acho que essa foto aqui eu também. O petróleo, ele nada mais é do que o carvão, ou seja, o fóssil, por exemplo, lá dos dinossauros, que ele fica sobre uma determinada pressão muito alta e uma temperatura muito elevada, sobre um determinado tempo também muito elevado. Ou seja, você põe ali o fóssil, por exemplo, você aquece ele e deixa ele ali há um tempão, no que a gente chama de rochas sedimentares. Não sei se chegaram a ver isso, provavelmente deve ver isso em geografia, química, algo do tipo. Então, ó, na formação do petróleo, vou botar aqui uma imagem, aqui ó, a gente tem exatamente algo assim, ó. Eu tenho ali o petróleo, ele fica, é esse cara aqui, ó, que está aqui, ele tem uma camada, como se fosse tipo uma panela de pressão, ou seja, conforme vai entulhando as coisas em cima, a pressão vai aumentando. E como ele está bem próximo, por exemplo, da Terra, né, do centro da Terra, a temperatura dele é muito elevada. Então ele fica ali sob um tempo muito grande, sob uma pressão muito grande e uma temperatura muito grande. Então o que isso vai fazer com ele? Vai fazer com que ele começa, com que todo esse carbono, ou seja, todo esse fóssil lá dos dinossauros, essas árvores lá pré-históricas, né, eles comecem a criar como se fosse um líquido, que é o que a gente chama de petróleo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com carvão. O carvão mineral, né? Vocês já ouviram falar de carvão mineral? O que é o carvão mineral? O carvão mineral é exatamente a mesma coisa que o petróleo. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo procedimento. Ou seja, eu tenho ali essas folhas, essas árvores, que elas são submetidas a uma pressão muito grande. Só que a diferença do carvão para o petróleo é que no carvão você tem um oxigênio ali, o ar flui melhor. Já no petróleo não, ele fica totalmente pressurizado. Então,
Em outros países, esse petróleo ele surge aqui na Terra. Então a gente tem lá o exemplo da Venezuela, temos o exemplo da Arábia Saudita, que são lugares onde tem petróleo na superfície terrestre. Né? Não sei se já viram aqueles desenhos que o cara faz um furo na terra e começa a jorrar petróleo. Aham. Teve até uma série que eu vi que aconteceu isso e que na época não tinha e tal. Tem até, isso é muito engraçado, quando geralmente aparece no próprio desenho do Pica-Pau. Que ele fura ali o solo, tem esses caras aqui, ó. Esses caras gigantes que costuma ter em desenho, eles são exatamente para poder retirar o petróleo. Então, o que acontece? Ali ele consegue retirar o petróleo da terra, tudo direitinho, bonitinho. O interessante é o que? Por exemplo, se você faz um furo e descobre que tem petróleo na sua casa, né, você tem o seu terreno da sua casa. Aí você faz um furo e descobre que na sua casa tem petróleo. O petróleo que tem ali, ele não é seu. Ou seja, você comprou o terreno, só que você compra só a parte de cima. A parte de baixo desse terreno, ela pertence ao governo. Olha que doideira. Só que aí o que acontece? É, nossa. É Né? verdade. Na série que eu tinha assistido, o cara ele tinha comprado a propriedade, só que o petróleo não ficou pra ele, porque, tipo, acharam É, injustiça isso, mas. né? Mas aí qual é o lance? Para ele poder retirar esse petróleo, ele tem que colocar uma máquina, né, no solo, que é no terreno dele. Então o dinheiro que ele vai ganhar vai ser por alugar esse terreno para poder retirar o petróleo, mas não em si devido ao petróleo. Né? Ou seja, o governo vai tirar lá o petróleo, vai ter o lucro, mas você vai cobrar por retirar, por Ah, colocar as tá. máquinas, por fazer o furo, tudo mais. Aí isso você vai cobrar pelo, Porque a superfície pelo é terreno. sua, né? É, no caso, por utilizar o seu terreno. Só que o que acontece? No Brasil, a gente não tem esse petróleo na terra, a gente tem esse petróleo no mar. Então ele fica sob uma pressão muito maior. Ele fica lá no fundo. Por ele ficar sob uma pressão muito maior, ele é muito mais difícil de ser retirado. Porque pensa comigo. Ali no petróleo você pode ter um maquinário simples, você vai furar ali a terra, simples eu estou dizendo, né? Não é simples, simples, mas é simples. Você vai furar ele ali 100 metros, 200 metros, você vai achar o petróleo. Já aqui, olha como é mais difícil. Porque ó, você tem primeiro que fazer com que ele chegue aí, ó, a uns 2 metros, 2.000 metros de profundidade na água. Ele vai furar essa rocha para poder atingir o petróleo. Então repara que ele tem uma logística muito maior. Por quê? No momento que você está tirando esse petróleo, você pode ter um problema, por exemplo, do petróleo vazar. Porque tem água aqui em volta. Né? Lá na Terra não tem muito problema, claro que tem problema, mas ali você consegue controlar ele melhor. Aqui já é muito mais difícil, porque a pressão é muito grande. Então, você tem uma logística para poder retirar esse petróleo, né, que é muito maior do que tirar o petróleo, é o que a gente chama de onshore. Né? Onshore e offshore. Offshore seria fora da terra. Então, você vai tirar ele no nível d'água, por exemplo, na água. Então, é muito mais difícil. E aí, isso torna ele muito mais caro. O preço dele é muito mais caro. Exatamente porque demanda de uma tecnologia muito maior. Então, esse petróleo que a gente retira aqui, ele tem um custo muito alto. Sem contar que existem vários processos, por exemplo, para diferentes tipos de petróleo. Por exemplo, vocês sabiam que tudo que a gente conhece, por exemplo, de plástico, ele é feito de petróleo? Por exemplo, a garrafinha que eu estou bebendo aqui, ó. Essa garrafinha de água aqui, ó. Isso aqui é feito de plástico. Isso é petróleo. O álcool, por exemplo, parte do álcool, ele é feito de petróleo. A gasolina, ela é feita de petróleo. O diesel, ele é feito de petróleo. A gente tem, por exemplo, que o asfalto, que a gente anda em cima da terra, ele é feito de petróleo. O pneu, que é borracha, lá do carro, a Tudo é feito de borracha, petróleo. é tudo feito de petróleo. Caraca, eu não sabia que eu tava. É muita coisa feita de petróleo. Tanto que, por exemplo,
A gente fala, mas o preço, por exemplo, da gasolina está muito caro. Para você ter ideia, a própria Petrobras ela incentiva é, outras formas de gasolina, ou seja, outras formas, por exemplo, de utilização de gasolinas como álcool, por exemplo. Por quê? Para ela não compensa produzir gasolina. Olha que doideira. Ela ganha muito mais dinheiro vendendo plástico do que vendendo a própria gasolina. Então, para ela é um negócio tirar essa gasolina e reaproveitar esse cara para a própria utilização de plástico. Então, existe um grande problema na nossa na humanidade, né? É que um dia esse petróleo ele pode acabar. Porque pensa ali, é como se fosse igual um reservatório, igual uma cisterna, né? Tem água ali e você vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Só que aí, por exemplo, existem poços de petróleo que eles são projetados, né? Quando você vai furar um poço de petróleo, você tem todo um estudo. Você não pode furar assim, eu vou furar e ponto, acabou. Não, não é assim que funciona. Você tem que ver ali a profundidade, o quanto você vai gastar, o quanto de material vai gastar, a qualidade desse petróleo, pode ser muito boa, pode ser muito ruim, ou seja, você pode ter um petróleo que é o que a gente chama de petróleo perfeito. A nafta do petróleo, seja o petróleo mais puro. E aí você não vai precisar processar muito ele, você não vai gastar muito em indústrias. Então ele vai sair de boa. Ou você pode ter um petróleo que ele pode ser muito pobre. Então você vai precisar adicionar coisas nele para ele poder ficar bom. Então vai ter um custo adicional. E por exemplo, se você tem um petróleo, um poço de petróleo, que ele tem pouco petróleo, às vezes não vale a pena você retirar. Né? Às vezes vale a pena você tirar um que tem mais. Então há uma chance, né, desse cara aí um dia acabar. Tanto que, por exemplo, para o petróleo surgir, né, eu falei ali que ele é feito sobre camada, né, pressão, temperatura, tempo. Esse petróleo ele surge assim, ele demora 1000 anos para poder produzir. Ele demora 3000 anos para poder se produzir. Então ele é uma energia que a gente considera que não é renovável. Por que não é renovável? Porque quando a gente, até o tempo de renovar, a gente já não vai estar mais aqui, né? Então ele vai demorar Verdade. um tempo muito grande. Por isso que há estudos para poder se reutilizar. Tanto que, por exemplo, há estudos para você utilizar a própria cana-de-açúcar como plástico, né? Utilizar hoje em dia a cana de girassol, cana de batata, né? Fibra de batata, fibra de bananeira. Ou seja, há vários outros estudos para poder se fazer esse tipo de aplicação. Ou até a própria reutilização, se reciclar um plástico, por exemplo. É claro que alguns plásticos você consegue reciclar e outros não. Isso é devido lá à estrutura química deles. Né? Isso aí até o Tiago explica um pouquinho melhor. Eu não vou ficar explicando, senão eu vou ficar pegando a matéria do Tiago. Mas É. é interessante que a gente tem exatamente esses caras. E as plataformas de petróleo, elas são utilizadas exatamente para cada tipo de aplicação. Por exemplo, a autoelevável, o que significa essa autoelevável? Ela funciona o que? Se você olhar aqui, ela tem exatamente com várias escadas. Não vai gerar. Ele tem várias, como que a gente chama de estalagens aqui, plataformas, que ele vai lá no fundo. Aí conforme o nível do mar aumenta, essa plataforma sobe. Conforme o nível do mar desce, essa plataforma desce. Então ela meio que fica boiando. Só que ela fica boiando com os 4 pés. É igual quando você está ali na praia, você vai no mar, você bota o seu pé no chão e a água do mar vem, aí você levanta e você desce. Ou seja, você está fixa no chão, mas você está deixando a maré te levar para cima e para baixo. É mais ou menos a mesma ideia. Então, ela tem um que a gente chama de lâmina d'água. O que é uma lâmina d'água? A lâmina d'água é como se fosse a profundidade da água. Ó, esse cara aqui, é o que a gente chama de lâmina d'água. É como se fosse a profundidade que ela tem do solo. Então, as plataformas que têm uma lâmina d'água baixa, de até 300 metros, você pode utilizar algo fixo.
Só que se esse cara começar a afundar muito, você tem que utilizar umas plataformas que boiam, que são exatamente quem, ó? Esse cara aqui, que é uma FPSO, esse é semi-submersível, a outra FPSO, o navio sonda, existe outra também que não está aqui, mas que são plataformas que elas boiam. E o interessante é o que? Como para poder ficar mais barato, o que eles fizeram? Eles compraram um navio que já estava assim utilizável, né? Já estava gasto, reformaram esse navio e transformaram ele em uma plataforma de petróleo. Por isso que ele tem essa cara, ó. Por isso que você vê que alguns o carinha é mais quadrado, como se fosse tipo uma plataforma mesmo, e o outro, ó, eles são igual navio, que esses caras são reaproveitados. E o interessante é o que? Ele estoca o petróleo e leva esse petróleo depois de novo para a Terra. Então ele pode fazer esse trânsito, né? Porque tem até uma logística para você poder retirar esse petróleo, para você levar esse petróleo. Então, existem problemas, por exemplo, aonde o petróleo ele acaba saindo, ou seja, acaba escapulindo. E aí a gente tem casos, por exemplo, vocês já ouviram falar, de derramamento de petróleo, por exemplo, na Baía de Guanabara, né? Que são casos muito ruins. Ou seja, isso aqui, ó, é um caso muito triste, por exemplo. Olha lá, que é o petróleo caindo ali na praia. O petróleo, ele é um óleo. E por ele ser um óleo, ele é mais leve do que a água, então ele vai boiar. Então por isso que a gente vê aqui na água, ele está na parte de cima. Só que aí o que acontece? Quando o peixe ele precisa respirar ou ele precisa pegar algum alimento, né? Pensa em uma tartaruga marinha, um golfinho, né? Algum animal que seja mamífero, que ele precisa respirar, ele precisa subir a terra, precisa subir ao nível da água. Então ele vai acabar se contaminando com esse petróleo. Esse é um lado ruim aí. Por isso que há essa necessidade da gente substituir o petróleo. É claro que, como eu falei, tudo que a gente conhece é feito de plástico. E o plástico ele é muito difícil de ser substituído. Por quê? Porque o plástico ele é flexível, ele é barato, né? Por exemplo, para a gente ter uma ideia, antigamente a gente tinha ali a Primeira Guerra Mundial, onde você tinha ali a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, também, onde você tinha uma necessidade de produção muito elevada. Porque você está na guerra, você tem que produzir, né? Produzir roupa, produzir arma, produzir, sei lá, cantil, para o cara poder beber água, capacete. E como você tem o plástico é muito fácil de produção, né? Por exemplo, ó, é, só para você ter ideia que a gente tem um processo de injeção. Deixa eu ver. Copo plástico não é feito por injeção, copo plástico é feito por sopro. Tá, vamos ver. Aqui não. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo de injeção. Ah, esse aqui. Ó, aqui um exemplo de injeção. Ele chega, o que ele vai fazer? Ó, ele vai colocar ali, ó, vai colocar o material, jogou o material, aqueceu, soltou, e ali, ó, já fez ali, cortou, fez os furos, e vai lá, já tem outro Nossa, é aí, ó. rápido, né? É bem rápido. Então pensa, para um processo estilo guerra industrial, né, você consegue produzir uma quantidade muito boa, né, muito elevada, por exemplo. Então, o plástico ele tem essa capacidade, só que por outro lado a gente tem esse processo de contaminação. Pegaram mais ou menos uma ideia? Alguma pergunta, gente? Sim. Sim, Algo que queiram deu pra perguntar? pegar a ideia. Então,
a plataforma de petróleo vai ter esse problema. Aí existem vários meios para poder se reutilizar contra isso. Então, um dos casos que eles utilizam é o que a gente chama de árvore de Natal. A árvore de Natal é como se fosse tipo um plug. É algo mais ou menos assim. Eu vou ver se eu desenho para vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui a terra e aqui a água. Então, a mangueira ela vem e quando ela chega aqui na terra, ela tem tipo uma porta, tipo uma trava. Essa trava aqui é o que a gente chama de árvore de Natal. Para que ela serve? Se por acaso tiver algum problema que rompa a tubulação, né? Tipo, se romper, imagina, rompeu aqui, ó, vai começar a vazar petróleo para esse lado. Então o que vai acontecer? A árvore de Natal ela fecha, é como se fosse tipo uma porta. Ela abre e ela fecha. Ela abre e ela fecha. Então nisso que ela fecha, ela evita, por exemplo, que o petróleo seja derramado. Né? Isso é um exemplo de árvore de Natal. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Ele funciona como isso aqui, ó. Uma antiga impressão que eu fiz. Vamos ver se está funcionando. E não está funcionando. Mas aqui, ó. A ideia é o quê? Quando eu giro, ela vai fechar. Eu tenho que encaixar aqui depois de novo. Mas a ideia é exatamente essa. Eu vou girar. Ela vai encaixar, pum, ela vai fechar. Quando eu giro para o outro, ela abre. Então, exatamente essa árvore de Natal ela funciona desse jeito, para evitar que o petróleo saia. Então, aí são vários aparatos, né, que a gente tem exatamente para poder evitar esse tipo de contágio, né, contaminação e tudo mais. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Então, saindo aí dessa parte da plataforma de petróleo, a gente continua semana que vem. Aqui eu tenho alguns experimentos bem interessantes para a gente poder discutir. Então, aqui é mais a gente trocar uma ideia. Então, aqui o que eu tenho? Se eu tiver um espelho e esse espelho ele for curvo, a imagem que vai ser gerada nesse espelho vai ser um pouquinho estranha. Mas se eu quiser fazer o processo contrário, ou seja, eu quero que a imagem nesse espelho seja bonita. Então, o que eu posso fazer? Já está na resolução máxima. Eu posso utilizar exatamente o contrário. Então, repara. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho um espelho, que ele é cilíndrico. E se você reparar, ó, a imagem da pessoa ela parece bonitinha. Mas para eu poder ter esse efeito dessa imagem bonitinha, eu tenho que ter exatamente o quê? Que o objeto ele tem que estar todo deformado. Ó. Olha que estranho. Olha a orelha desse cara. Isso para quê? Para a orelha aparecer ali direitinho, bonitinho. Olha que interessante. Tudo bem? Que doideira, hein? Nossa, que legal, cara. Sim. Aqui, ó, a gente tem um efeito bem interessante. Aqui a gente tem a vista da Terra da Lua, ou seja, você está na Lua vendo a Terra. E aqui você está na Terra vendo a Lua. Acontece o quê? A Terra ela exerce dois tipos de movimentos, certo? Rotação e translação. Acontece que a Lua ela também exercia esse tipo de movimento, de rotação e translação. Só que agora acontece que devido à força gravitacional da Terra ser tão intensa com a Lua, ela meio que desacelerou a Lua. Ou seja, a Lua, em vez de ela girar, né, de forma diferente, agora ela não gira mais em outro eixo, né? Em outras palavras, ela acompanha a Lua. Então, quando a gente fala que existe a Lua, é exatamente isso aqui, ó. Quando a gente está vendo a Lua, a gente vai ver sempre um lado da Lua. Ou seja, a Lua ela gira acompanhando a existe até um filme lá dos Transformers, né? Que ela é a face oculta da Lua.
Isso porque existe um lado onde a gente não vê a Lua. A gente sempre vai ver essa mesma face, essa mesma cara. Ou seja, a gente vê ali os crateras, Ah, vê entendi. as deformações. E o interessante é o quê? Através desse cara, a gente consegue ter ali todas as 4 fases da Lua. Lembra, as 4 fases da Lua, elas ocorrem no período aí de 28 dias aproximado, né? Quase um mês. Então, o que acontece? Nós temos ali, ó, a primeira Lua, ó, é uma Lua que ela está crescente, ó, repara que ela está crescendo, ó. Ou seja, a luz que está batendo no Sol está aumentando. Então, é uma Lua crescente. Repara que aqui, ó, tá passando os dias, ó. Eu tenho o globo, tá orbitando e tudo mais. Chegou nesse ponto, eu tenho o quê? Minha lua está brilhosa, porque a luz do sol está batendo sobre ela. Então eu vou ter minha lua cheia. Depois da lua cheia, a gente tem o quê? A lua minguante. Ó, a lua minguante é quando, ó, ela está diminuindo, está fazendo sombra. Ó. E repara que a sombra, ó, a gente está aqui e a gente está vendo a lua desse lado. Ó. Isso porque ela está mudando a posição dela em relação ao Sol. O Sol está vindo aqui de cima. Então a gente vai tendo ali o efeito, ó, da Lua minguante. Depois da Lua minguante, olha lá, a Lua minguante, nós temos ali a Lua nova. Né? Ela renasce ali de novo, ó, a Lua nova. Ó, que aí ela começa a crescer depois de novo e gera depois a crescente. Ou seja, esse efeito ocorre ali num prazo, né, de uns 28 dias ou quase um mês, né? Que a gente tem essas 4 estações do ano. Desculpa, 4 estações da Lua. Tudo bem? Perguntas? Tudo bem, muito legal isso. Tudo bem. Então, ó, como eu tenho muita coisa para fazer, né? Um dos projetinhos que eu tinha é exatamente mostrar esse cara aqui, ó. Aqui, ó, eu imprimi essa esfera, embora possa parecer uma esfera comum, ela é uma esfera que é exatamente, tem as crateras da Lua. É, exatamente, mas exatamente. Então, não sei se dá pra ver. Não, não vai dar pra ver. Deixa eu fazer de outra forma. Eu joguei uma luz aqui dentro dela. Também não vai dar pra fazer. Deixa eu mudar um pouquinho. Vamos improvisar. Então aqui, ó. Não sei se dá pra ver, pelo menos. Não. Tá dando pra ver mais ou menos. É, depois eu faço um vídeo mais detalhado e mostro pra vocês. Mas aí o que acontece? Eu tenho as crateras da Lua, esses borrões aqui, ó, que tem na figura, são exatamente essas crateras. Que aí depois eu mando o vídeo lá pra vocês, explicando direitinho. Beleza. Mas vamos lá, tem mais um videozinho interessante. Aproveitar e vou passar esses vídeos pra vocês darem uma olhada. Então, ó, existe outro vídeo, nossa, acho que penúltimo vídeo. Bom que eu já aproveito e já passo para vocês, caso vocês queiram ver. Opa. Pronto. Então a gente tem aqui, ó, um sapo coachando. O que acontece? Quando o sapo ele coacha, ele faz um som. Só que o que acontece? O som, ele nada mais é do que a vibração do ar. Ou seja, quando ele vibra o ar, né, ele faz o quê? Com que a água ao redor se movimente. Então, vamos ver se finalmente vai rodar. Pronto. Então aqui, ó, a gente vê a água calma. Conforme ele começa a coachar, ó, a água começa a ter um comportamento, ó, bem similar, ó, peculiar. Ó. Conforme ele muda o som dele, ó, o som muda. E repara que ele forma várias ondas, ó, simétricas. Não sei se você está vendo várias ondinhas iguais, ó, tudo saindo dele. Ó.
Sim. Isso é exatamente o que? O som que o sapo produz. Esse som que ele está produzindo está sendo ecoado, ou seja, está sendo transmitido através da água. Ó. E conforme ele vai mudando o som, ó, essas ondinhas vão mudando também. Então a gente tem o efeito aí do sapo Gente, coachando. Legal, né? muito. Vou deixar outro link para vocês aí. E vamos para o último. Ah, tem mais 2 vídeos. Mas... Ah, tá. Tá. Aqui, ó. Então, aqui um exemplo bem tranquilo, ó. O que acontece? Eu tenho 2 caras, eles estão girando. E o que acontece? Quando eles giram, o que vai acontecer? Ele vai tentar jogar a bola de um para o outro. Então, ó, eles estão girando. Só que quando ele tenta jogar a bola de um para o outro, o que acontece ali? Ó? Ele não consegue jogar a bola de um para o outro. Ele simplesmente não consegue. E por que ele não consegue? Simples. Porque ali, ó, a bola, ela vai seguir um movimento totalmente diferente do cara. Ou seja, no momento em que ele se movimenta, a bola ela vai tender a seguir em linha reta. Então, por exemplo, ele está aqui. Quando ele jogar a bola vai seguir nesse sentido, ó, né? Vai tentar acertar o outro. Só que, passado o tempo, né, ela vai levar um tempo para chegar aqui. Só que quando passar esse tempo, ó, o cara já não vai estar mais ali, ó. Ele vai estar em outro lugar. Então, ó, ele jogou a bola aqui. Só que o cara já não estava mais aqui, né? Ele estava em outra posição. Ou seja, é como se fosse assim, ó. Ele está aqui. Quando ele joga a bolinha desse ponto para esse, a bolinha está indo nessa direção, só que esse cara está girando, ó. Então ele não vai pegar a bola. Ou seja, por isso dá o efeito estranho, parecendo que simplesmente ele não consegue pegar a bolinha. Porque é tudo questão, basicamente, que a gente tem ali de referencial. Ou seja, ponto de vista, no caso. Conseguiram entender, mais ou menos? Aham. Sim. Né? Então, o referencial ele é bem importante para a gente ter esses parâmetros. Então, vamos para o nosso próximo vídeo. Esse aqui é interessante, que ele mostra como é feito o foguete. Ó. Se a gente reparar aqui, ó, tudo que está aqui líquido é combustível. Ou seja, o foguete ele só vai levar esse cara aqui pequenininho aqui, ó. Só que para poder levar até lá em cima exerce uma força muito grande. E essa força muito grande depende o quê? De combustível. Então pensa assim, digamos que você tem que correr uma maratona, certo? Para você correr essa maratona, você precisa de energia. Só que assim, você vai comer para poder ter essa energia, certo? Só que se você come, você vai ficar o quê? Mais pesado. Então, se você fica mais pesado, você vai precisar o quê? De mais energia para poder carregar o seu peso. Afinal, você está mais pesado. Compreenderam onde eu quero chegar? Então, repara que isso é como se fosse um ciclo sem fim, porque quanto mais você come, mais energia você tem para correr. Então, mais longe você chega. Só que você vai precisar de mais energia para poder levar esse peso extra. Então, você precisa de bastante combustível para poder carregar esse excesso de combustível. Então, ó, o vermelho ele vai representar o querosene, o laranja vai representar o hidrogênio líquido e o azul representa o oxigênio líquido. Então, cada um deles tem um tipo de combustível diferente. Então, deixa eu botar aqui. Então, ó, o foguete. Booster ignition has liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Discovery roll program. Tower clear. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll Caraca, mas acaba with muito Apollo rápido, 11 né? on property. Ele soltou ele, porque é um peso extra. Ele não precisa daquilo. Então, repara que toda aquela parte do foguete é exclusivamente só para ele poder carregar o combustível.
Olha que doideira. Acaba muito rápido, Muito não é? rápido. Muito rápido. E aí, ele vai queimar o segundo estágio dele. Plus 30 seconds. Aqui eles fizeram agora, eles estão no espaço. Só que ainda assim a força gravitacional puxando. Acabou, lançou. Então, ó, aquele combustível finalzinho, Que isso? esse combustível finalzinho é o que ele vai levar, por exemplo, para a Lua. Né? Digamos que ele tem que ir lá para a Lua. O combustível que ele vai ter é esse pequenininho. Como ele já está no espaço, o que ele faz? Ele já não tem a gravidade atuando sobre ele. Então ele pode fazer exatamente o seguinte, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair da Terra. No momento que ele sai da Terra, ele não vai direto para a Lua. Ele não vai fazer isso aqui para a Lua. Ele vai fazer o seguinte, ele vai sair, ele vai dar uma volta na Lua. Por que ele vai dar uma volta na Lua? Porque ele vai pegar velocidade. Pensa, não sei se já brincaram, que a gente chama de... Agora esqueci qual é o nome. Você pega uma cordinha e amarra um pezinho nela. Se você ficar girando ela, você vai começar a pegar velocidade. Então é exatamente o que o foguete vai fazer. Ó. Ele vai sair de órbita, ele vai começar a girar em torno da Terra para pegar velocidade. Nisso que ele pega velocidade, ele pum, se lança para a Lua. Então ele economiza combustível nesse processo. Então aquele combustível que ele tem ali, ó, esse carinha é o que vai ser utilizado para a Lua, por exemplo. Ou seja, bem pouquinho. Mas como a gravidade lá é muito pequena, né, não há necessidade de ter uma quantidade de combustível tão grande. E pra volta? Para a volta, ele meio que ele se leva pela força gravitacional. Ou seja, a gravidade vai exercer uma força e vai puxar ele de volta. Ou seja, ele vai pegar um impulso e vai voltar devagarzinho. Ah, Digamos. tá, É mais ou menos entendi. assim. Porque a força gravitacional, ele tem que exercer uma força gravitacional para sair da Terra. Mas no momento que ele já saiu da Terra, aí ele já está mais tranquilo. Certo? Certo. Aí para voltar é mais fácil. Por quê? Como ele já está ali voltando, né? É só deixar a gravidade atuar e puxar ele. Gente, que doideira Doideira, né? demais. Alguma pergunta? Algo a acrescentar? Dúvidas? Acho que não. Os demais que estão quietinhos? Joaquim, Júlia. Opa, não, na verdade não. Tranquilinho? Então, Cara, gente, muito interessante, assim, mas acho que não tem nenhuma pergunta, não. beleza. Então a gente termina por aqui. Essa semana, uma semana para vocês relaxarem. Então, nada de exercícios, tudo bem? Já temos exercícios para serem entregues. Então, só entregar eles. Uhum. Só Beleza. entregar esse pro dia 4 e esse para amanhã. Que aí a gente está de boa. Show? Show. Show. Então, gente, terminamos. Até mais. Até mais. Até mais.